Vídeo referente ao seminário intitulado Ceratocone no limite da visão. Olá, meu nome é Luana, eu sou aluna do terceiro período de farmácia da Universidade Federal do Paraná e bolsista do Programa de Educação Tutorial, que realiza atividades envolvendo a tríade ensino, pesquisa e extensão. E antes de dar início à apresentação, eu gostaria de deixar os meus agradecimentos à Universidade Federal do Paraná, ao Ministério da Educação e ao grupo do qual eu faço parte. Este seminário está estruturado em 5 tópicos principais, que são eles: o que é o ceratocone, quais os seus sintomas, causas, diagnóstico e o tratamento. Então, para começar, eu tenho uma pergunta. Você tem o hábito de coçar os olhos? Eu tenho certeza que você já ouviu dos seus pais que isso pode te deixar cego. Mas será que isso é verdade? Bom, em alguns casos, é sim. O que é o ceratocone? Ele é uma ectasia não inflamatória, degenerativa, caracterizada por uma protusão da córnea central e paracentral, que acaba por assumir uma forma cônica, produzindo um astigmatismo irregular. O que isso significa na prática? A imagem a seguir ilustra para nós. Então, aqui nós temos uma córnea normal, com um formato tipicamente arredondado, semelhante a uma bola de futebol. E ao lado, uma córnea com ceratocone, com um formato que se assemelha a de uma bola de futebol americano, com uma projeção para frente. Isso desencadeia um quadro de afinamento da córnea, que pode levar a possíveis fissuras e degeneração corneana. Aqui nós temos um exemplo de um paciente com um quadro de ceratocone já bem pronunciado, em que é possível observar o quadro clínico da doença. Ela acomete de 50 a 230 a cada 100 mil habitantes na população geral, e as suas principais características são o acometimento bilateral e assimétrico, que significa que ela atinge geralmente ambos os olhos e com graus diferentes em cada olho. Geralmente ela surge na adolescência, tendo alguns casos já na pré-adolescência ou ainda no início da vida adulta. Ela também atinge de forma igual tanto homens quanto mulheres e todas as etnias, e a sua etiologia está relacionada a mudanças físicas, bioquímicas e moleculares no tecido corneano. Aqui nós temos uma imagem que ilustra a anatomia do olho humano e eu gostaria de destacar 3 elementos principais, sendo o primeiro deles a retina, que é a camada mais interna do olho, onde são formadas as imagens, o cristalino, que é uma lente convergente natural, sobre a qual os raios de luz, ao serem incididos, são direcionados até a retina, e a córnea, que é uma camada fibrosa mais externa do olho, que se assemelha ao vidro de um relógio. Então, a córnea é responsável pela proteção do olho e por cerca de 2/3 da formação da visão. Ela é dividida em endotélio, camada de Baumann, estroma, membrana Dissemer e o endotélio. O ceratocone ele pode ser caracterizado em 4 tipos devido à sua morfologia, sendo o primeiro deles o ceratocone, o segundo a degeneração marginal pelúcida, que é resultado de constante fricção dos olhos, resultando em uma degeneração na parte posterior da córnea. O ceratoglobo, que é mais arredondado, e o ceratocone posterior, que é uma degeneração na camada do endotélio. E como isso afeta a visão? Aqui nós temos uma ilustração de como é a visão de uma pessoa que não possui ceratocone e de pacientes com ceratocone inicial e avançado. É possível observar que a imagem sofre uma multiplicidade e um desfoque. Mas por que isso acontece? Como eu mencionei anteriormente, o cristalino é uma lente convergente. Uma característica dessa lente é a capacidade de fazer com que os raios que incidem sobre elas sejam direcionados a um único ponto, chamado de foco. Isso se deve a uma propriedade da física chamada de refração, que consiste na luz, ao ultrapassar um meio opticamente diferente, sofrer uma mudança na sua direção. Então, aqui nós temos a formação de uma imagem com base nos raios de luz em um olho normal, no qual a imagem é convergida a um ponto, chamado ponto focal, que se localiza na retina, e no caso de um olho astigmático, há a formação de múltiplos pontos focais, devido à irregularidade da córnea, formando uma imagem multiplicada. Como o ceratocone é caracterizado como um astigmatismo irregular, há um aumento no número de pontos focais, tornando a imagem ainda mais embaralhada e desfocada. Isso se deve à alta irregularidade da córnea, fazendo com que a luz, ao ser incidida sobre a córnea, sofra refração em vários ângulos diferentes. Isso gera uma imagem semelhante a esta aqui. Os sintomas, como eu já comentei, são imagens desfocadas, imagens fantasmas, halos noturnos e o ofuscamento, que é o que a gente chama de glare. As causas existem 3 principais, sendo a primeira delas a genética. O ceratocone é caracterizado como uma doença hereditária, autossômica dominante, com penetrância incompleta, sendo prevalente em cerca de 10% dos descendentes.
Ela também tem relação com os seus hábitos, como coçar os olhos ou usar lentes de contato mal adaptadas, que podem desencadear ou até agravar o quadro subclínico devido à constante fricção. O ceratocone, ele também está relacionado com outros tipos de doença, como a asma, a renite, alergias e eczema, sendo mais prevalente em pacientes que possuem doenças atópicas. Ele também está frequentemente relacionado a pessoas que possuem síndrome de Down ou síndrome de Marfan, além de doenças genéticas como a osteogênese imperfeita. Então, eu trago aqui nesse momento um banner que é da campanha do Junho Violeta, é o mês mundial de combate ao ceratocone, sobre a importância de conscientizar a população sobre os riscos do ato de coçar os olhos. Isso porque os casos de ceratocone vêm crescendo bastante devido a esse hábito muito comum da população. A avaliação clínica, então, ela se dá através de um profissional oftalmologista por meio da biomicroscopia da córnea, em que será avaliado um aumento da curvatura, a presença de estrias de Vogt, um aumento dos nervos corneais, além de ser possível observar em alguns casos o anel de Fischer, que é resultado do depósito de ferro na córnea, o sinal de Monson, que é esse abaulamento resultante quando o paciente olha para baixo, o reflexo em gota de óleo, além da hidropsia corneana e das cicatrizes, que geram opacidade na córnea e dificuldade de visão. Esses procedimentos são realizados através de um aparelho chamado lâmpada de Fenn. Outro critério muito importante para diagnosticar a progressão do ceratocone é um aumento na miopia e no estigmatismo maior que uma diotropia e do equivalente esférico maior do que 0,5 diotropias. Isso gera uma perda de pelo menos 2 linhas na acuidade visual, que é a distância em que você consegue enxergar com nitidez. Então, para o tratamento e o controle do ceratocone, é muito utilizado este aparelho, chamado Pentacam, que ele basicamente realiza a topografia da córnea, calculando seu relevo e curvatura. Outro método muito utilizado é a paquimetria da córnea, que calcula basicamente a espessura da córnea. E eles geram esses gráficos com todas as curvaturas, os dados mensuráveis. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de curvaturas diferentes. E a medida da córnea em um ano. Para ser diagnosticada a progressão da doença, é necessário haver um aumento de pelo menos uma diotropia na curvatura máxima da córnea, de pelo menos 0,75 na curvatura máxima e uma diminuição de pelo menos 2% na paquimetria. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma córnea durante um ano, em que num primeiro momento havia um quadro de uma córnea normal e, após um ano, já um quadro de ceratocone inicial devido ao ato de friccionar a córnea. Então, a gente tem aqui um exemplo de um paciente que aos 15 anos possuía uma córnea normal e 4 anos após esse período já desenvolveu um quadro passível de cirurgia devido ao ato de coçar os olhos. Aqui a comparação, então, nesse período. O segundo exemplo é de um paciente, também com 15 anos, mas com grau já um pouco mais avançado, já passível de cirurgia. E, após 6 anos, como está o avanço da doença, já bem mais avançado. Existem basicamente 3 tipos de ceratocone: o inicial, o moderado e o avançado. E o principal tipo de classificação é a classificação de Krummeck, que leva em consideração o erro refrativo, que é o grau de miopia e estigmatismo, a paquimetria, que é a espessura central da córnea, a curvatura média da córnea, e a biomicroscopia, que leva em consideração a transparência ou opacidade da córnea. E nesse sentido são elencados 4 graus diferentes de ceratocone, sendo o 1 o mais leve e o 4 o mais avançado, levando em consideração todos esses parâmetros que foram avaliados. Há uma cura para o ceratocone? Não há uma cura, mas há um tratamento. E esse tratamento ele está diretamente relacionado ao grau do ceratocone, se ele é leve, moderado ou avançado, a opacidade da córnea, a progressão da doença, a sua acuidade visual e o erro refrativo, além da adaptabilidade. Então, o primeiro tipo de tratamento são os óculos de lentes cilíndricas. Eles não são muito utilizados por não darem uma boa qualidade visual devido à alta ametropia e por possuírem lentes muito grossas que esteticamente não são preteríveis. Então, o tipo principal de tratamento é através de lentes de contato rígidas. Existem 3 principais, que são as lentes de contato rígidas gás permeáveis, as lentes de contato híbridas e as lentes de contato escleráveis. As lentes de contato rígidas gás permeáveis, elas se localizam diretamente na córnea e elas possuem um diâmetro um pouco inferior ao tamanho da íris. Elas são lentes que proporcionam uma ótima
qualidade visual, mas elas são de difícil adaptabilidade devido ao seu incômodo. Por estarem localizadas diretamente na córnea, elas podem proporcionar uma fricção que pode levar a possíveis fissuras na córnea, se elas não estiverem bem acomodadas. Então, muitos pacientes eles não conseguem se adaptar às lentes de contato rígidas e optam por usar as lentes de contato esclerais, que elas são bem maiores, elas se localizam diretamente na esclera, que é a parte branca do olho, e por não estar diretamente em contato com a córnea, elas são mais confortáveis e evitam possível friccionamento da córnea. Só que elas também permitem uma qualidade visual um pouco inferior. Como eu mencionei, muitos pacientes não conseguem se adaptar às lentes de contato, por isso existem alguns procedimentos operatórios. Eles também levam em consideração o grau do ceratocone e como está a progressão da doença. E o primeiro tipo é conhecido como crosslink, em que há uma aplicação de um laser UVA na córnea, eliminando algumas camadas do endotélio, tornando a córnea mais arredondada. Em seguida é aplicado um colírio de riboflavina, que é a vitamina B2, que proporciona um fortalecimento das ligações covalentes com as fibras de colágeno, tornando a córnea mais enrijecida e evitando a progressão da doença. Ele é indicado para pacientes que tenham até 30 anos e que estejam com uma progressão avançada da doença. Ela proporciona melhora em até 3 vezes na estabilidade da córnea, uma redução da progressão em 90% dos casos e uma regressão em 60% dos casos. O segundo tipo de cirurgia é conhecido como anel de Ferrara ou anel intraestromal. Ele foi desenvolvido por um médico brasileiro chamado Paulo Ferrara e consiste basicamente no implante de um anel na região da córnea, fazendo com que ela sofra um aplanamento e servindo como sustentação para a córnea, evitando que ela continue a sua protusão. Ele é indicado para pacientes que já estejam com graus mais estabilizados. Existem vários tipos de arcos de anel, dependendo da necessidade do paciente. E o terceiro tipo de cirurgia é a lente fásica. Existem basicamente 2 tipos de lentes, que é a lente de Artisan e a lente de Artiflex, e a cirurgia é basicamente a mesma do anel intraestromal, com a diferença de que a lente fásica ela abarca uma área maior da córnea, tornando uma maior sustentabilidade. Só que é importante destacar que esses 2 tipos de cirurgia são indicados para pacientes que tenham graus já estabilizados e que tenham uma boa qualidade visual, além de não ter opacidade na córnea. E por fim, o último tipo de cirurgia é o transplante de córnea. Ele é indicado apenas para pacientes de grau 3, devido aos seus complicadores. É necessário a presença de um doador, além da necessidade de uso de imunossupressão. E é importante destacar que o tempo de vida de uma córnea é de 15 anos. Então, após esse período, é necessário que o paciente realize uma nova cirurgia. Então, aqui são as referências que eu utilizei. E eu gostaria de deixar o meu agradecimento a todos que assistiram a essa apresentação. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu deixo também o meu e-mail e o meu Instagram. E vocês podem me mandar mensagem. E lembre-se, não cocem os olhos.